Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é A Grande Bênção das Ofertas. Antes da morte de Davi, ele nomeou seu filho Salomão como herdeiro do trono. Em um sonho, Yahvé pediu a Salomão para lhe fazer um desejo. Ele desejou sabedoria para ser um rei sábio e justo. Yahvé ficou satisfeito com este pedido. Ele deu a Salomão um coração sábio e compreensivo. Além disso, Elohim prometeu-lhe riqueza, sucesso e vida longa, desde que o obedecesse. Todos nós conhecemos essa história, mas o que precedeu a concessão do pedido foi a oferta de Salomão. Salomão amava Yahvé, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados, nos montes. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. 1 Reis 3:3-4. Salomão ofereceu um sacrifício fenomenal a Yahvé. Ninguém lhe disse o que sacrificar. Um profeta não o ordenou a fazer o sacrifício. Ele fez isso por vontade própria, sem conselho, sem pregação e sem uma chamada ao altar para fazer uma promessa. Ele decidiu e subiu para oferecer um sacrifício poderoso a Yahvé. Também devemos observar que ele não se propôs a dar para que Yahvé pudesse lhe dar mais. Ele não tinha essa intenção. Ele não fez isso para barganhar com Yahvé. Ele deu por sua própria vontade e sem segundas intenções. Então, isto é, depois que Salomão ofereceu 1000 holocaustos, Yahvé apareceu para Salomão em um sonho à noite. Yahvé disse: Pede o que desejares e eu te darei. 1 Reis 3:5. Salomão tinha ouvidos e coração abertos para Elohim, o que foi demonstrado pelo fato de que Yahvé podia falar com ele em sonhos. Salomão honrou Yahvé, oferecendo-lhe mais de 1000 holocaustos, e Yahvé então honrou Salomão. A oferta dos 1000 holocaustos não diminuiu a riqueza de Salomão. Pelo contrário, depois que o templo foi concluído, Salomão não apenas ofereceu outros 1000 holocaustos, mas o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Yahvé. 2 Crônicas 7:5. Salomão consagrou também a parte central do pátio que estava diante da casa de Yahvé, porque foi lá que ele ofereceu os holocaustos e as gorduras dos sacrifícios de paz e comunhão. Pois o altar de bronze que Salomão fizera não podia comportar todo o volume de holocaustos, ofertas de cereal e as porções de gordura. 2 Crônicas 7:7. Salomão honrou Yahvé, e Yahvé aumentou suas posses para que Salomão pudesse sacrificar 22.000 bois e 120.000 ovelhas na oferta do templo. Ele não ficou mais pobre, mas sim mais rico. Há mais um pensamento importante aqui. Depois que Salomão foi coroado rei de Israel, Salomão fez questão de seguir as instruções de seu pai Davi. Quando Davi estava prestes a morrer, ele desafiou seu filho a ser fiel a Elohim e lhe deu um segredo que abriria a porta para a prosperidade. Não importa onde ele morasse ou o que ele fizesse. Ele disse: Obedecerás a tudo quanto Yahvé, o teu Elohim, exige, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, suas normas e seus testemunhos, conforme estão escritos na Torá, lei de Moisés, a fim de seres bem-sucedido em tudo quanto empreenderes e em todos os teus projetos. 1 Reis 2:3.
De acordo com o Wikipedia, o rei Salomão possuía uma fortuna que excedeu todos os que antecederam e fez dele o homem mais rico do mundo. A cada ano, Salomão recebia 25 toneladas de ouro. Isso não inclui renda de negócios e comércio, nem o salário anual tributo pago a ele por todos os reis e governadores da Arábia. O trono do rei Salomão era revestido de ouro puro e marfim. Tinha 6 camadas, 12 estátuas de leões, uma de cada lado de cada camada, e um enorme escabelo de ouro. Todas as taças e utensílios domésticos do palácio de Salomão eram feitos de ouro puro. Disse que o rei Salomão era tão rico que durante os anos de seu governo sobre Jerusalém, sua imensa riqueza significava que a prata era considerada de pouco valor e tão comum quanto as pedras. Portanto, nada no palácio de Salomão era feito de prata. A mesma desvalorização foi vivida pelo cedro, uma madeira que na época era de grande valor e importância para muitas sociedades da região, tanto financeiramente quanto moralmente. O interessante é que toda a riqueza do rei Salomão foi doada por Yahvé. Vejamos agora outras passagens da Bíblia relacionadas a sacrifícios. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispá, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome de Yahvé, nosso Elohim, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeirinho ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto a Yahvé pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Yahvé, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, Yahvé trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. Aqui também vemos muito claramente que o sacrifício estava relacionado com um pedido a Yahvé que ele concedeu. Disse de Jacó quando ele partiu. Israel partiu com tudo o que possuía. Naquela mesma noite, Yahvé falou com ele por meio de uma visão e o chamou: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. Então Yahvé continuou: eu sou Yahvé, o Elohim de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 46, 1-4. Aqui também vemos que Yahvé apareceu para Jacó na noite após o sacrifício, como resposta dos sacrifícios, e fez dele uma grande promessa. Isso nos lembra de Salomão, a quem Yahvé apareceu em um sonho após o sacrifício dos 1000 holocaustos à noite. Quanto mais estudamos a palavra de Yahvé a respeito dos sacrifícios, mais vemos que os sacrifícios pertenciam aos crentes. E o grande exemplo disso é o próprio Yahvé, que deu o maior sacrifício, que foi sacrificar o seu filho por nós. Com base nessa oferta, Yahvé espera de nós sacrifícios como expressão de nosso amor a Ele. Nós o honramos com isso e Ele nos responde. Agora eu gostaria de dar um testemunho meu. Às vezes, temos novos insights e um entendimento mais profundo sobre a palavra de Yahvé com a orientação do Ruach HaKodesh, ou também através de testemunhos de outros irmãos. Estamos todos acostumados a ler os escritos de Yahvé através das lentes dos ensinamentos que nos foram dados. Então, eu estava em casa, no cristianismo tradicional. Eu era membro da Igreja Livre e tudo parecia estar bem, até que engravidei de nosso 5º filho, que, como descobri durante a gravidez,
seria deficiente. Eu sabia que Yahvé estava tentando me dizer algo através da deficiência desse filho, mas não sabia o que. Eu procurei por 2 anos, até que finalmente me deparei com a passagem bíblica do livro do Apocalipse, através do Ruach HaKodesh. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Eu não entendi o que significava a declaração de Yeshua de que ele é a raiz. E então comecei a pesquisar, e foi aí que surgiu o livro Cheio de Óleo, Cheio de Luz. E eu então descobri muito mais tarde que havia algo como um movimento de raízes hebraicas. E Yeshua me presenteou com um trabalho pioneiro aqui na Alemanha em relação ao retorno à Torá. A revelação de que a Torá ainda se aplica a nós integralmente nasceu em mim através do sofrimento. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem um iou, o mínimo traço, se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5:17-18. Quando os judeus leem esta passagem da Bíblia no Novo Testamento, eles ficam completamente surpresos e dizem que os cristãos não seguem seu mestre e não fazem o que ele diz. Já sabendo que a Torá é válida para nós, eu já havia lido sobre os sacrifícios e também as oferendas de indivíduos, mas eu descartei. Não tive nenhuma revelação sobre isso. Somente pastores do Brasil abriram meus olhos para isso. E assim aconteceu, que no mês passado eu dei minha oferta de primícias pela primeira vez. É claro que eu dou o dízimo, mas dar primícias era novo para mim. Outra novidade para mim foi dar o valor de cordeiros sacrificados, por exemplo, ou o valor de pombas ou rolinhas, dependendo dos seus recursos e condições. Honra Yahvé com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho. Provérbios 3, 9 e 10. A oração e o jejum têm seu tempo e valor, mas também as ofertas na forma de ofertas de primícias, dízimo e oferta de cordeiros sacrificados. E neste contexto, também é importante saber a quem damos essas ofertas. Sua palavra nos orienta a colocar nas mãos daqueles que estão a serviço dele. Nós começamos conscientemente a orar sobre as ofertas que chegam ao nosso ministério e apresentá-las ao nosso Elohim. E então, antes de Pêssar, quando descobri a conexão entre a palavra hebraica olá, para sacrifício, e a palavra raiz, al, que significa yor, minha visão de sacrifícios mudou completamente novamente. O jugo sob o qual Yahvé se comprometeu voluntariamente, que foi sacrificar seu filho Yeshua antes da fundação do mundo, ele também havia colocado sobre todos os homens de família na noite de Pêssar, para que pudessem participar de seu jugo de sacrifício. E assim somos estendidos com ele sob o seu jugo. Enquanto isso, também ofereci o valor de 5 ofertas de cordeiro para meus 5 filhos, e também dei uma oferta de cordeiro para outras coisas que são importantes para mim. Ouvi muitos testemunhos de pastores brasileiros sobre como Yahvé respondeu às ofertas de cordeiros, e estou animada para esta nova jornada. Sejam todos ricamente abençoados.